Atenção! A nossa próxima atração é uma produção independente. As informações e opiniões nelas expressas são de total responsabilidade da produtora. Paz, povo precioso, a partir de agora estamos começando o meu e o seu programa Nação no Ar. Esse programa sobrenatural e poderoso, pensado e idealizado para abençoar a sua vida. Agora são 19 horas e uns poucos minutos e até às 8 da noite eu quero estar com você, sendo um canal condutor através desse programa para abençoar a sua vida. Eu espero que você e sua família estejam muito bem. E se não estiverem, fique comigo aqui até o final desse programa, que você vai ser muito abençoado para a glória de Deus Pai. No programa de hoje, nós teremos vídeos de curas e milagres, reportagens abençoadas, teremos a ministração da Palavra de Deus, o quadro Experiência Pessoal com um convidado muito especial e um testemunho de vida único para a glória de Deus. E a partir de agora, eu já queria chamar ela, Rebeca Souza, nossa repórter, que traz agora reportagens abençoadas, trazendo testemunhos de vida do que Deus fez nessa conferência de curas e milagres que está acontecendo na Nação do Espírito Santo. Fique agora com Rebeca Souza e seja abençoado em nome de Jesus. Paz, povo precioso, paz, pastor. Estou aqui com o seu Antônio. Ele foi ministrado agora, durante a conferência, no segundo dia. Ele vai contar um pouco pra gente como ele estava se sentindo, como que foi isso, seu Antônio. A gente viu que o pastor orou e o senhor logo melhorou. Como é que foi? Conta pra gente. A visão embaçada, né? Do lado direito e do lado esquerdo também. Mas uma melhora, muito que eu cheguei aqui, uma melhora, bastante. O senhor estava com problema na visão e depois passou a enxergar melhor. Eu estou com problema na visão e melhorou agora a situação do pastor. Amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, seu Antônio. Como foi essa experiência? Foi surreal, na verdade. Eu não esperava, né? Aí eu estava sentindo muita dor cervical, até na lombar, fora da coluna. Foi quando bora lá, eu tenho uma fila. Aí no momento que ele começou a orar, né, eu senti como se alguém estivesse puxando o meu braço, né? Aí a dor foi instantânea embora. Aí quando aqui embaixo também não estava conseguindo me abaixar, aí ele orou, né? Aí eu senti como se estivesse formigando, assim, né? Como se tivesse, digamos, um choquezinho que deu, né? Passou, assim, como se tá meio dolorido, mas como se tivesse acabado de sair de uma cirurgia, né? Meu Deus. Assim. Nossa, glória a Deus. Como você está se sentindo? Eu tô Deus na minha vida mesmo. Sem Deus a gente não consegue nada. Amém. Jesus vive? Vive. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Cristiane, você foi ministrada agora pelo poder de Deus e recebeu uma cura sobre a sua vida. Me conta mais pra gente. Como é que foi isso? O que você está sentindo? Como foi essa experiência? Qual é a diferença que você está sentindo agora? Eu vim porque eu tava com um cisto no meu ovário. E aí eu sentia muita dor. E aí quando foi ontem eu também senti muita dor, como se fosse o meu rim. E aí eu vim e eu senti que eu fui curada. Agora eu tô me sentindo uma outra pessoa. E eu criei e não disse que eu tô curada. Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A Rose, ela foi ministrada agora, ela recebeu uma cura sobre a vida dela. E agora a gente quer entender melhor e quer saber como você tá se sentindo, Rose. Como foi isso? Conta pra gente. Bom, eu cheguei na igreja, eu tava com dor de cabeça, já tinha uns 4 dias. E aí eu tava sentindo dor e aí passava, sempre era assim. Só que antigamente ele tinha orado por mim e a minha ansiedade tinha cessado. Só que ela voltou. E aí eu fui pra frente, eu fiquei muito nervosa, né? E aí ele orou por isso e na mesma hora assim melhorou tudo. Só que ele pediu pra me colocar a mão aqui no meu estômago. Ele já tinha orado uma vez, porque eu tava com sintomas de endometriose. Só que não tinha saído o estado. Aí deu realmente que eu tava com endometriose. Na hora que ele orou em mim hoje, o sangue desceu. E eu tenho certeza que agora eu fui curada no nome do Senhor Jesus. Tô bem melhor. Amém. Então você estava se sentindo mal, estava com o coração acelerado e na mesma hora parou. Sim, agora eu tô bem melhor, graças a Deus. Graças a Deus, amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Aqui na igreja, o fogo do Espírito Santo está todo vapor, poderosamente acontecendo. Agora é com você aí no programa.
Aleluia, Jesus, glória a Deus. Rebeca Souza acabou de trazer para nós uma reportagem poderosa e sobrenatural para abençoar a minha e a sua vida, que aconteceram na íntegra durante a Conferência de Curas e Milagres, promovida pela Igreja Nação do Espírito Santo. Eu quero agora aproveitar essa oportunidade para convidar você, venha nos fazer uma visita. Os nossos cultos acontecem dias de quartas-feiras e dias de domingo, a partir das 19h30 da noite, aqui no bairro Nova República, na Travessa 14, número 81, entre a Rua A e a Rua B. Venha, tenho certeza que Deus tem algo poderoso para a sua vida. Você também pode nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram e YouTube. Se inscreva em nosso canal, nos siga no Instagram e acompanhe todos os dias todo o conteúdo que a nossa igreja e a nossa equipe de mídia posta diariamente para abençoar você. Agora, vem comigo, porque nós estamos indo para o quadro desse programa, que para mim é único e muito, muito poderoso. Nós temos um convidado hoje muito especial, o Christian Alves, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, que a partir de agora vai compartilhar comigo e com você o seu testemunho de vida e a sua experiência pessoal. Fique ligado, começa agora o quadro Experiência Pessoal. Paz, povo precioso, estamos começando agora o quadro Experiência Pessoal com esse convidado especial, Christian Alves, servo do Deus Altíssimo, discípulo do Senhor Jesus Cristo, jovem cheio do Espírito Santo. Christian, é um prazer receber você aqui, filho amado e precioso. Tenho essa alegria de lhe chamar de filho, de ovelha, amém? De ser seu pastor. Agora fique à vontade, cumprimente nossa audiência. A partir de agora vamos ter uma conversa sobrenatural. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, pastor. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história, meu testemunho. Aleluia. O que Jesus fez na minha vida. Paz a todos que estão acompanhando o programa. Tenho certeza que Deus vai tocar cada um de vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo precioso está assistindo. Eu sou pastor do Christian, acompanho a vida dele. Já conheço, toda a experiência do Christian. Então fiquem preparados que essa conversa vai ser forte, poderosa para a glória de Deus. Então, Christian, filho, para começar, como era o Christian antes de conhecer Jesus? Meu querido pastor, antes de eu conhecer Jesus, eu era alheio às coisas de Deus totalmente. Não era adepto a nenhuma religião, então eu vivia totalmente alheio, sabe? Não queria saber de igreja. Tinha até uma resistência, né? Minha família tive um crescimento difícil, né? Falta de paternidade, ausência de pai, e isso trouxe, acho que como qualquer outra pessoa, né? Algumas sequelas que levou ali dentro do meu coração. Gerar um pouco de dureza, sim, resistência, irritabilidade, injustiça, senso de justiça, assim, e muita rebeldia, né? Graças sim. a Deus, Deus nunca permitiu que eu fosse para um lado de drogas, bebidas, assim, porque eu comecei a trabalhar desde cedo, então eu tive que ali exercer uma função paterna, né? De suprir ali, ajudar minha mãe, ajudar em casa. Você foi obrigado a amadurecer mais cedo. Exatamente. Muito forte. É muito importante que você fala, filho, quando você fala que teve uma ausência de pai, né? Uma realidade de muito jovem, muitas crianças. Então a ausência de pai faz naturalmente criar uma resistência a Deus. Né? Até porque Deus gera um bloqueio, né? Isso. Você tem aquela figura de pai que tecnicamente assim, não existia dentro de mim, né? Uma figura paterna. Então não fazia sentido ir para a igreja? Para falar com Deus Pai? Não. Entendi. Havia totalmente uma resistência. Aí você caminha, dessa forma durante algum tempo. Aí chega um momento que você vai ali começar a se aproximar da igreja, vai começar a entrar no processo até conhecer Jesus. Como é que foi isso? Sim, é interessante porque eu via normal, trabalhando,
Só que aquele negócio no coração, né? Um desejo dentro de mim por algo, né? Em busca de alguma coisa, porque todos nós estamos em busca de algo. Sim. E existia isso dentro de mim, só que eu não sabia o que era. E junto com isso eu lutava contra os meus sentimentos, emoções, e sofria bastante com isso. Agora, para que Jesus entrasse no meu caminho, eu passei por um processo que eu cheguei a entrar em depressão devido durante a faculdade, nesse período aí, uns 3, 4 anos atrás, sofri um acidente. Eu acho que é o que culminou ali para mim entrar numa depressão, né? Porque eu fiquei em casa sem poder sair, trancado, com o braço quebrado, né? Foi feita uma operação e eu vi que todo aquele ímpeto, aquela irritabilidade estava fazendo eu sofrer, sabe? Aquela dureza foi passando. Entendi. E eu fui sendo quebrantado. E através de um amigo meu, eu fui convidado para ir numa reunião, uma célula, na casa de outro amigo. Sim. E foram muito bons essas reuniões porque eu comecei a me sentir bem, comecei a sentir algo diferente, sentir a vontade, compartilhar. E tinha ministração, uma célula normal. Só que algo me chamou muita atenção. Foi o líder da célula, um amigo que era líder. E havia algo nele que despertou algo em mim. Despertou um desejo no meu coração. Assim, eu via nele algo que eu queria ter. Eu via nele uma paz que eu queria ter. Eu via nele um brilho no olhar que eu queria ter, que eu nunca tive. Sim. Assim, por causa dessas questões. Sim. Né? Mas eu desejava aquilo. A partir daí, eu frequentei durante alguns meses e chegou um momento que, dentro da igreja, a antiga denominação que eu participava, né, onde eu conheci a Cristo, sim. Ele me falou sobre um retiro espiritual que ia acontecer depois de uns 2 meses, né? Sim. Foi então que eu não liguei muito, né? Mas eu achei legal, eu vou, tal. Mas numa noite, quando acabou a reunião, algo surpreendente aconteceu. Eu saí dessa reunião, a gente teve a célula, tudo mais, a gente conversou, foi bênção. Mas para mim, dentro de mim ainda tava uma zona, né? Tava, sabe, vazio. Você ainda carregava aquelas coisas passadas. Um completo vazio, né? Tentando preencher com tudo que eu via na minha frente, na vida, né? Sim. Mas nessa noite algo sobrenatural aconteceu que me marcou para sempre. Uau. Eu saí da casa dele, como eu morava longe, tive que pegar um ônibus. Aí eu fui para a parada e quando eu peguei o ônibus, né, já era tarde da noite, umas 10, 11h30, por aí, entre o horário de 10 a 11h30, assim. Eu entrei pela cancela do ônibus, normal, paguei. E quando eu cheguei no assento para sentar, repentinamente algo mudou. O clima, a atmosfera dentro do ônibus. Algo sobrenatural que eu não consigo explicar. Né? É difícil de pôr em palavras, mas foi sobrenatural. A atmosfera completamente, o sentimento interno e externo dentro de mim. E eu senti, literalmente, pastor, que aquele ônibus que eu estava, ele estava indo diretamente para o inferno. Uau! Meu Deus! Eu sentia que o destino daquele ônibus, que aquele ônibus estava me levando direto para o inferno. Entendi. Hoje eu tenho a plena convicção de que é a ação do Espírito Santo me convencendo de que naquele momento, se algo acontecesse comigo, se eu morresse naquele dia, eu não estaria salvo em Cristo Jesus, eu estava indo direto para o inferno. Uau! O Espírito Santo estava ali mostrando a sua atual condição. Você estava sem salvação. Sem salvação. Hoje eu entendo isso, né? Mas
Na época eu não entendia nada. Meu Deus. Eu entrei em completo desespero, fui para casa, tentei encontrar uma resposta. Aí eu lembrei do retiro, né? Eu decidi que eu quero saber o que é isso, eu quero descobrir mais. Sim. Eu quero Jesus. E mais ainda agora, sabendo que precisava ser salvo. E isso gerou um temor muito grande no meu coração. Sim. Foi então que eu decidi ir pro retiro, né? Sim. E até chegar ao retiro foi uma guerra espiritual tremenda, sabe? Parece que todo esse inferno que eu senti naquele dia se levantou, né? Para que eu não fosse errado. E aconteceu várias coisas, mas eu persisti e fui. Estava vendo uma guerra espiritual pela sua alma. Sim. O inferno sabendo que iria perder, Jesus lutando com todas as forças para lhe ganhar, você dando o sim para o Espírito Santo. E aí, no meio de toda essa confusão espiritual, você conseguiu ir? Conseguiu chegar no retiro? Consegui, graças a Deus. Até faltou dinheiro, aí o menino da célula, né, ele me ajudou. O líder que você admirava, se espelhava. Sim, me ajudou e tudo mais. E a gente foi. E foi divisor de águas esse retiro na minha vida, né? Foi um momento que eu deixei tudo para trás e eu fui, né? Era tipo a última tentativa, sabe, de ter algo, né? Porque eu tava vindo de um processo de depressão, né? Sabe, é um momento que tudo passa a não fazer mais sentido, né? Sim. É o momento que a gente passa, né? E eu tava passando. Só que nesse retiro, né, começou a ministração e eu fui muito ministrado pela palavra, muito mesmo, arrependimento, mas algo estava para acontecer. Sim. Quando chegou no terceiro dia, que eram 3 dias, perto de finalizar, tinha a última ministração, que eles fariam apelo e o batismo no Espírito Santo. E na última ministração, pela parte da manhã, em setembro de 2019, 1º de setembro de 2019, eu lembro, como se fosse hoje, eu peguei meus pertences pessoais, que foram devolvidos, e eles avisaram que ia até a ministração. Eu fui até o dormitório, voltei e algo tinha mudado naquele lugar. É como se algo chegasse ali e começou, tudo mudou ao redor. E dentro do meu coração, eu senti literalmente meu coração estremecer, tremer. Ele estava tremendo, sabe, literalmente, e eu não entendi. Foi que eu, falando com outro irmão do lado, eu disse que tinha algo diferente. Uau! Foi quando o pastor que começou a ministrar, ele chamou: quem quer aceitar Jesus? E eu, já com o coração ardendo, eu me levantei e eu fui até ele, né? E outras pessoas foram. Mas quando ele começou a orar, fazer a oração do apelo, tudo mais, eu não consegui terminar a oração, porque eu já estava em lágrimas, choros, né? Me arrependendo de tudo que eu tinha feito no passado, chorando assim como eu nunca chorei na vida, sabe? Havia uma dureza que foi ali literalmente quebrada, tipo, toda aquela ira, irritação que carregava, tudo aquilo que carregava dentro do meu peito, saiu para fora. E ali eu tive uma experiência sobrenatural com Jesus. Meu Deus. E foi até difícil levantar, eu tive que ser levantado por outros irmãos, porque eu fiquei lá, depois que todos os outros levantaram, eles me ajudaram. E no mesmo dia, na outra ministração, foi a ministração do batismo com o Espírito Santo. E confesso, pastor, que um pouco antes eu estava um pouquinho temeroso, porque eu não entendia, eu não sabia o que era o Espírito Santo, quem era o Espírito Santo, como é que ia acontecer isso dentro de mim. E só que, graças a Deus, não gerou um bloqueio maior, né? Porque quando ele chamou na frente, mesmo o outro pastor foi ministrar, eu olhei para ele, ele teve a mesma sensação que eu, do coração, ele colocou a mão no peito. Ele disse que não conseguia ministrar, não conseguiu pregar nada, ele disse só chamou as pessoas à frente, quem quer receber o Espírito Santo.
Uau! E foi um momento que ali, dentro de mim, eu tive a certeza que na Terra eu não tinha um pai, mas que Deus era meu pai, porque era tanto peso que eu carregava. Uhum. E quando você recebe algo assim, sem merecer, Uhum. não merecendo nada, e você recebe de graça, Sim. é a demonstração do amor que ele tem por nós. Sim. De que Jesus pagou tudo na cruz, o seu sangue. Sim. E eu senti naquela hora o Espírito Santo vindo sobre mim, e era como se o céu descesse naquele lugar. Aí então, quando eu comecei a sentir aquela presença, aquele abraço suave do Espírito Santo ao redor de mim, Uhum. eu comecei a ouvir dentro da minha mente, fluindo assim, algumas palavras estranhas. Sim. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi essas línguas estranhas, que é a língua do Espírito, né? Uhum. O Espírito Santo me dando línguas estranhas, né? Eu estava sendo batizado pelo Espírito Santo no Uau. mesmo dia. E naquele dia, depois que eu levantei, nasceu um novo homem. Uau! Eu O fui órfão morreu, nasceu o filho. Hoje eu posso dizer que eu fui completamente atraído por Deus. Sim. Atraído para aquela ocasião. Tudo me levou até Ele. Sim. E hoje o desespero dentro do meu coração é diferente. Qual que é O agora? desespero agora é para conhecer mais essa presença. Glória a Deus. Completamente marcado mesmo. Essa é uma experiência Marcado. muito forte. Você está resumindo, né? Porque é bem mais complexo. É muita coisa. Tem outras experiências, Aham. né? Orbitando em volta dessa, mas essa foi a principal. Principal. Que você aceita Jesus, no mesmo dia é batizado com o Espírito No Santo. mesmo dia. No mesmo dia você nasce de novo, você tem a vida transformada, marcado. E assim, filho, depois tem um resultado disso, né? Com certeza. Depois desse encontro com seu pai. E como foi? Como foi depois do retiro? Como foi a vida agora de nova criatura? Foi uma felicidade imensa, assim. Parecia que eu pisava nas nuvens. Depois que eu voltei, né? Uhum. Algo mudou completamente do que eu era o Cristo de antigamente. Uhum. E tem uma diferença enorme que eu posso citar, um detalhe que não acontecia e passou a acontecer. Sim. Depois que eu tive essa experiência sobrenatural com o Espírito Santo, aconteceu algo dentro de mim. Depois desse dia eu comecei a passar a ouvir uma voz dentro da minha cabeça. Uau. Me guiando, me direcionando para coisas assim que Sim. hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né, Sim. guiando a nossa vida, né? Depois que a gente recebe, ele vem morar dentro do nosso coração. Sim. E a primeira coisa que eu ouvi ele falar, né, volte para casa e peça perdão para sua família, né? Meu Deus. E isso gritou dentro de mim, né? Foi então que com toda aquela glória, toda aquela experiência que eu vivi, eu voltei para casa, e a primeira coisa que eu fiz foi reunir todos de casa e pedir perdão para cada um. E foram choros, lágrimas, eu senti que cadeias foram arrebentadas naquele dia ali. Com certeza. Sabe, Jesus entrou na minha casa naquele dia, na minha família. Sim. E isso mudou completamente a minha história. E nesse dia eu senti o toque de Deus, não só em mim, mas dentro da minha casa. Uau! Em ato contínuo, você sai do retiro e vai direto pedir perdão. Imagino que havia alguns desgastes, né? Por causa das velhas criaturas e tudo mais. Sim. E foi quebrado esse dia. Velhos erros do passado, Uhum. né? Besteiras que a gente acaba cometendo com aquilo que eu carregava no meu coração, rebeldia. Então, palavras que foram lançadas. Eu me arrependi de tudo. Frente de todo mundo, pedi perdão.
E a gente orou junto, uma família. Lindo, fico imaginando esse momento. Foi marcante. Nunca tinha acontecido na história da nossa família, porque foi uma família que cresceu de forma desestruturada, né? Uhum. Muito forte, filho. Agora, tem um detalhe interessante sobre sua vida, né, seu ministério pessoal. No início da conversa, você fala sobre ter tido uma experiência, né, do convencimento do Espírito Santo dentro do ônibus. Uhum. E a palavra diz, né, que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você passou literalmente por isso, né? E aí depois você começa a desenvolver o ministério, né? Você não guarda só para você. Você já começou em seguida a sua casa. Sua casa foi o primeiro campo missionário, né? Primeiro campo evangelístico, logo sua casa, que é geralmente o mais difícil. E depois disso, você começou a espalhar a mensagem e eu lembro que você já contou, conversamos sobre isso, isso é muito forte para mim. Você começou a evangelizar também nos ônibus, aqui na cidade de Santarém. É um fato interessante, porque, olha só, pastor, junto com a presença do Espírito Santo, meu Deus, é forte isso aqui, ó. Uau! Fica ligado aí, crente que tá acompanhando. Um dia desses, né, vindo para a igreja, eu ouvi algo poderoso de Deus. Sim. Dentro do meu espírito. Eu ouvi Jesus dizer para mim, o Espírito Santo não é dado por causa do ministério, mas o ministério é dado por causa do Espírito Santo. Uou! Forte! Com certeza, claro. Isso acendeu dentro do meu espírito, né? Isso faz cada dia mais buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele é tudo na minha vida, na nossa vida. Sim. Ele é a base, é a fonte, é tudo. E a partir desse momento que eu fui transformado completamente, um fogo dentro do meu coração se acendeu. Uhum. E por almas, evangelismo, e sem ter a mínima capacidade natural para isso. Uhum. Foi pela fé, pela compaixão, pelo amor, pela experiência e em obediência também, claro, à voz, porque começou a brotar dentro de mim um fogo, um desejo enorme. Sim. Por almas, por vidas. Foi então e o fato interessante a minha primeira experiência, assim, contato com a pessoa do Espírito Santo foi dentro do ônibus, e meses depois eu estava dentro do ônibus pregando para as pessoas. Uau! Evangelizando. Sabe, imagina isso, porque alguém que estava numa condição, né? Eu estava morto espiritualmente, depressivo, sabe? Sem razões assim para buscar algo, continuar, com feridas na alma. Sim. No outro dia eu estava cheio do Espírito Santo e pregando e cheio de lágrimas. E quando eu pregava dentro do ônibus, eu sentia literalmente o desejo no coração de Jesus de tocar aquelas pessoas, e pessoas ouvindo a mensagem e cheia de lágrimas, jovens, o Senhor de idade. E eu descia do ônibus, fazia o apelo. Sim. Né? A viagem do ônibus virava um culto. Virava um culto dentro do ônibus. Orava pelos enfermos, sem nunca ter orado. Muito forte. Eu criei. Quando eu vi que Jesus é real, Jesus está vivo, não está mais pendurado no madeira. Né? A tumba está vazia, ele ressuscitou e vive hoje dentro de mim, de nós, da sua igreja. Sim. Eu creio que está escrito na Bíblia. Se ele diz que ele cura enfermo, se ele levanta paralítico, eu quero ver isso acontecer. Então esse desejo aumentou dentro do meu coração e eu fui orar. Uau. Sem saber o que ia acontecer, o que ia acontecer comigo, mas eu fui. Meu Deus, muito forte, filho. Com certeza. Esse é tudo que você viveu. O antes, o durante, o depois, né? Propósito de Deus, plano de Deus. E eu creio firmemente nisso, que alguém que foi cheio do Espírito Santo, né? Ele vai para esse dinamismo, né? Tanto é que é dunamis, né? O poder do Espírito Santo em grego é dunamis, a mesma raiz da palavra dinamite. Então é uma explosão. Você viu isso? Uma explosão. Uma explosão. Não dá para ficar guardando. Você tem que ir, né? Que romper, Meu Deus do céu. Glória a Jesus por isso. Júnior, filhão, quanto tempo nós temos ainda? Dá tempo para continuar? Estamos chegando ao fim agora. Júnior, aqui nosso diretor, produtor, editor, todos os os possíveis. Para a glória de Deus. Christian, então é isso. Nós estamos caminhando para o final. Precisaremos de muito mais tempo. Hoje é o que nos permite, né, o tempo dentro do programa Nação no Ar.
mas foi muito poderoso, muito edificante. Tenho certeza que quem está acompanhando até agora, aqui pela TV, né, TV Amazônia, e também vai acompanhar pelo YouTube, que vai ficar gravado, com certeza vai se inspirar. Né? Um dia você, na reunião, na célula, ficava observando o líder que era cheio do Espírito Santo. Agora você é observado como alguém cheio do Espírito Santo. Exatamente. Você que se inspirava, agora é a inspiração. Aquele brilho no olho que eu desejava. Tá aqui na minha frente agora. Glória a Jesus. Para a glória de Deus. Filho precioso, parabéns, Cristian, pelo seu sim para Deus, Jesus. né? Por essa vida tão cheia do Espírito Santo. E você vai ser um farol para a sua geração. Vai inspirar ainda muitos jovens, né? E tem muito ainda para acontecer. Para a glória de Deus. Amém? Filho, então essa aqui é a sua câmera. Suas considerações finais para a gente agora continuar com o programa, finalizando o quadro Experiência Pessoal. Aleluia, Jesus. Tem muitas coisas, né, que eu gostaria de falar, mas a mensagem que eu carrego dentro de mim, que marcou a minha história, minha vida, sim, é que, pastor querido e amado, amém, eu tive toda essa experiência com Jesus, fui encontrado por Ele, recebi o amor, a presença do Espírito Santo dentro da minha vida, mas eu não merecia nada do que eu recebi. Sim. Eu não era digno de nada. Uhum. E tudo isso foi por amor, um amor incondicional. E essa é a mensagem que tem dentro do meu coração, que gostaria de passar a todos aqueles que estão acompanhando, a você que me assiste agora. Eu conhecia de um Jesus de ouvir falar, mas hoje eu conheço um Jesus que é vivo, que hoje Ele quer fazer parte não só da minha vida, mas da sua vida, porque Jesus é o único que pode transformar a sua vida e toda a história da sua família. E pastor, algo que está dentro do meu coração é que há um desejo no coração de Jesus de encher essa geração com fogo do Espírito Santo, batizar, dar uma experiência pessoal para todos, para que recebam, conheçam dessa glória, da presença dele. E eu creio firmemente nisso. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ver, filho. Nós vamos ver essa geração ser cheia do Espírito Santo. O mesmo Espírito que me alcançou, que te alcançou, o mesmo sangue de Jesus que nos alcançou, vai alcançar muitas e muitas almas em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, filho precioso. Amém. Obrigado, filho, mais uma vez. É isso, povo abençoado e precioso. Nós estamos indo agora para o final do nosso quadro Experiência Pessoal. Foi poderosíssimo conversar com o Christian Alves, esse discípulo de Cristo, achado e encontrado e agora usado pelo poder do Espírito Santo. E você vai ser o próximo em nome de Jesus. Vamos seguir, Júnior Filhão? Segue o programa Nação no Ar. Deus abençoe. Vamos agora em frente, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus! Tenho absoluta certeza que a sua vida foi tremendamente impactada com o testemunho de vida do Christian Alves, esse jovem que tem pouca idade, mas muita experiência pessoal com o precioso Espírito Santo. E o próximo que o Senhor Jesus quer tocar com a sua glória e poder é você. Basta crer em nome de Jesus. E falando em impacto, agora está chegando um momento único no programa, que é a ministração da palavra de Deus. Então fique aqui ainda no programa e seja agora edificado pela ministração da poderosa palavra de Deus em nome de Jesus. Porque está vivendo o Espírito, seu pastor está falando sobre. Porque está vivendo, amém? Transformação de vida e crescendo, seu pastor está falando sobre. E o pastor está falando do que está ouvindo o Espírito Santo, quem entendeu? Amém ou não amém? É assim ou não é? E o irmão Arley e a irmã Ilana estavam nessa dispensação, vamos confirmar em Deus. Só que só vocês sabiam, correto? Não tinha que falar para ninguém. E estavam, como filha? Só vocês, piorou ainda. Porque se fala para o marido, às vezes o marido não segura, né? O segredo em casa. Brincadeira. Eu sempre... Alguém confirmando, verdade. Fala, Deus.
Só a irmã Ilana sabia, ela estava no coração dela. Deus, eu estou indo para a igreja, eu estou gostando. Eu vejo o Espírito, eu vejo cura, eu vejo milagre, eu me arrepio. É assim, filha? Mais ou menos assim. Olha só. Isso aqui é para você ver que Deus ouve, amém? A sua oração, amém? Diga, Deus ouve a minha oração. Porque assim, gente, 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente é um grãozinho de areia, né? E Deus é tão poderoso que Ele vai lá no seu quarto, no seu íntimo e ouve. Isso é só uma das coisas, né? E a irmã Ilana diz assim, eu vou ficar na igreja, eu sei que é de Deus, se o Senhor usar o pastor Rafael e ele falar claramente comigo. Para não ter dúvida, eu vou saber que é a minha casa, a minha igreja, que o Senhor me quer lá. É assim, filha? Você me falou alguma coisa? Não. Porque senão não tem profeta na casa, né? Eu estava orando aqui, quarta-feira. Alguém está com dor na coluna, assim assado, subiu o menino. Agora eu ia orar por ele, o coração acelerou, sou eu, pastor, subiu a menina. E aí, agora a gente com o pescoço duro, aqui subiu 2. Foi assim, não foi? Aí mais dor do coração, não sei o quê. E quarta-feira é para acontecer cura, sim ou não, mas é uma quarta profética. Você quer ouvir Deus falar com você? Fala com Deus no seu íntimo e vem a quarta-feira. Não. Que você vai ver Deus falar com você. É muito forte, querido, quando Deus fala com a gente. Amém ou amém? E quando eu já ia orar por cura, o Senhor começou a falar no meu coração. Anuncia agora que tem uma filha minha agora que está pedindo confirmação se é para ela ficar nessa igreja ou não. E eu no meu íntimo lutei, né? Não, Senhor, o Senhor deve estar errando, é só cura agora. Amém? E de novo, fale que eu quero confirmar a oração de alguém que está pedindo resposta minha e eu quero falar agora. Esse é o momento. Eu falei, sim, Senhor. Você não vê nada, querido. Eu já falei, sou bom ator, sim ou não? Então aqui eu desfaço tudo, mas no Espírito só eu sei como é que eu estou. Saio por aqui, Deus está falando, que alguém aqui está orando, para confirmar se é para ficar nessa casa, nessa igreja. Deus está dizendo, esse é o seu lugar. E quando você membrar nessa igreja, vai haver um tempo de plenitude sobre a sua vida, porque o que você precisa para esse momento está no altar dessa igreja. Foi assim ou não foi? E pronto, acabou. Se Deus mandou falar, falou. Voltei para orar pelas enfermidades. Todos foram curados e comprovados, inclusive depois, glória a Jesus. E aí, conta num testemunho a irmã Ilana que o coração acelerou nessa hora, né? Quem foi a sua irmã que você botou a mão no seu coração na hora da palavra? Foi a irmã Adria? Foi? Você botou a mão no coração dela, estava acelerado. Foi? O que você falou para ela? Deus está falando comigo. Sou eu. É forte ou não é? Amado, a voz de Deus é carregada de poder. Amém? Acelerando o coração. Mas eu vou deixar para depois. E deixei. Como foi que você falou, filha? Não vou falar, né? Que vamos pensar que o pastor está mentindo. Tem que aparecer a mulher que ele está falando. Hã? Obrigado pelo cuidado. Terminou tudo. Olha isso. Estou orando pelas últimas pessoas aqui, acho que pelas ofertas. E aí a irmã Ilana bem ali, ela e outra irmã. Quando eu olhei para ela, eu vi a casa dela e um telhado de ouro. E essa é a visão profética para a cobertura espiritual. Escute bem, se você está num lugar, numa igreja, e você sonha com a casa destelhada, está dizendo, você não tem cobertura. Quem entendeu? A casa está vulnerável. Amém ou não amém? E eu vi o telhado de ouro, me impressionei, falei, uau, estamos bem, igreja rica. Bem novinha, rica já. E fui, impus as mãos sobre a senhora e liberei isso, né? Telhado de ouro, vai prosperar, parar não sei o quê. Quando eu virei as costas, exatamente nesse canto, o Senhor falou, é ela. O que eu falei? Uau, é você! E ela caiu de joelho no chão. Pá, meu Deus! Lindo, o seu não? Vamos aplaudir Jesus, querido. Escute bem. Se Deus falar com você, tudo muda. Amém? Diga para mim agora, se Deus falar comigo, tudo muda. Amado, é a voz de Deus que é carregado de poder na terra. A palavra diz em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3 em diante, o Senhor começou a falar com a terra, haja luz, e houve luz. Amém? E depois ele continua, como é que Deus cria a terra, ser humano, vegetação, animais, tudo? Através da palavra. E quem que estava lá para cumprir a palavra de Deus? O Espírito Santo. Então, onde o Espírito Santo está, um dos principais sinais que o Espírito Santo está presente é que a voz de Deus é audível. Amém? O Espírito Santo fala.
Agora fala com quem, pastor? Com todo mundo? Com quem gera demanda. A voz de Deus é preciosa demais, querido, para ser algo no atacado, você entende? Vem para a igreja, Deus fala comigo. Não, tem que ter um preço, tem que ter amém? Não sei, amado, tem que ter envolvido sacrifício. É algo muito forte, concorda comigo, sim ou não? Mas se acontece, tudo muda. Toda vez que Deus falou comigo, uma nova estação começou. Viu, irmão Ilana e irmão Arley? Começou uma nova estação na vida de vocês, marcada pela voz de Deus. Pastor, eu quero isso também. Gere demanda. Deus fala comigo. Fala comigo nessa conferência. Fala comigo pelo áudio do celular. Fala com Deus, querido. Ele quer falar com você. Amém? Deus fala, diga comigo, Deus fala 24 horas por dia. A Bíblia diz em Hebreus que a criação é sustentada pela voz de Deus. Amém? Então, toda hora que você clamar, tem uma resposta de Deus. Quem compreende? A fé vai extrair isso. Meu Deus do céu. Deixa eu falar para você, eu estou aqui pessoalmente, amado. Um passo pode ter uma palavra de Deus para a sua vida. E às vezes você perde por falta de fé. Tem pessoas pela live que estão sendo curadas, estão recebendo palavras. Por áudio de WhatsApp. Você não tem noção quantas pessoas de outros estados que a gente atende. E um áudio de WhatsApp já curou pessoas de câncer, já mudou o cenário de famílias, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Nordeste, Goiás, Goiânia, não sei mais por onde. Porque é a voz de Deus que chega, a mente não passa de um instrumento. Quem entendeu o que eu estou dizendo? E você está aqui hoje, querido. Deus do céu. Sabe o que acontece? Posso falar para você? Eu vou entrar na palavra. Diga, o espírito familiar. Escute bem, o espírito familiar agiu em Judas. Amém? Diga, estava longe de mim, repreendido. Judas, eu te repreendo. Mas o espírito familiar, que é um espírito contra o profético, o espírito familiar, ele é o antagônico, o inimigo do profético. Amém? Jesus está sendo adorado em Betânia, sim ou não, derramando óleo dos mais caros, 300 denários, nos seus pés. Aí Judas se levanta com o espírito familiar, dizendo assim, por que está se estragando o óleo, em adoração? Por que está se desperdiçando isso? Poderia se vender e dar aos pobres. Foi assim ou não foi que falou? Olha aí, começa a pegar bem aqui, querido. Quando você vê alguém, falando de oferta na igreja, adorando a Deus com oferta. A mulher estava derramando milhões aos pés de Jesus. Toda vez que tem essa conversinha, não é para falar de dinheiro na igreja, não. O espírito de Judas está aí. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Se o Senhor não tivesse preocupado com isso, ele não teria repreendido Judas. A mente tinha concordado com ele. Quem entende o que eu estou dizendo? Na maioria das vezes, alguém quando fala contra as ofertas da igreja, ou batalha contra isso, amado, na verdade, tem um espírito roubador por trás para roubar as finanças da casa do Senhor. Porque ele veio para roubar, matar e... Amém? E geralmente essas pessoas amam o dinheiro. Porque a Bíblia diz, Lucas indignado com Judas escrevendo a sua carta, diz... E ele falava isso porque ele era ladrão. Na verdade, ele queria mais dinheiro na bolsa para ter mais dinheiro para ele. Era tanta prosperidade no ministério de Cristo na terra que a bolsa de dinheiro não se sabia quanto se esvaziava. Você está entendendo? De tantas ofertas, bênçãos. Só de mulheres milionárias, não posso dizer na casa dos milhões, mas muito bem sucedidas, tinham 7 que sustentavam diretamente Jesus. Numa delas, Maria Madalena, que foi expulsa 7 demônios, e agora ela começou a servir a Jesus com as suas finanças. Foi assim ou não foi? Mas esse não é um ponto, só aproveitando o gancho. Aí Jesus responde contra o espírito familiar assim, Judas, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Agora eu nem sempre me terão convosco. Quem está entendendo? O que era aquilo, querido? Judas, pelo espírito familiar, se acostumou com a presença de Jesus. Se acostumou, amém? Começou a ter uma intimidade, muito assim, que agora tanto fazia o que acontecia com Cristo. E começou a fechar na vida dele o profético. Quem entendeu? Bem ali começa a traição de Judas, querido. Amém? Quem está entendendo? Judas agora estava... Essa era próximo da semana de crucificação de Jesus que acontece isso. Então, Judas já estava há 3 anos e meio andando com Cristo. Ele já estava acostumado a ver milagre, acostumado a ver Jesus, andava na intimidade de Jesus, porque comia com Jesus. Jesus alugou casa em Cafarnaum, moravam juntos, andavam pelas aldeias, andavam juntos, viajavam juntos, compartilhavam tudo. Então, eles ficaram íntimos, sim ou não?
Em um dado momento, Judas, ele desdenha de Cristo por causa do espírito familiar. E fecha na vida dele por causa disso. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Diga, a minha intimidade é ouro. Rapaz, eu vou entrar num negócio forte agora. Não era programado para isso. Bota aqui a palavra, Felipe, para me lembrar. O tema da palavra é a intercessão de Cristo, mas está cabendo já, amém? Então o espírito familiar começa a fazer você se acostumar com a sua igreja, se acostumar com o pastor, se acostumar com as coisas que acontecem. Daqui a pouco não fica dormente ao poder de Deus. Quem está entendendo? Amém. Aí chega alguém, por exemplo, novo agora, maravilhado. Meu Deus, essa igreja cura, liberta, e o pastor é meio doido, e não sei o quê, e acontece isso, aquilo, outro. Aí vai falar com o que está lá desde o primeiro dia do culto. Aí o espírito familiar, maldito. Isso aí eu já estou acostumado já. Quem entendeu? Balde de água fria quem está chegando. É verdade ou não é? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Amém ou não amém? Se tem um negócio que o espírito familiar faz, é ciúme de filhos mais velhos com filhos que estão chegando. Diga, nessa igreja não tem isso. Quem é da casa aqui há muito tempo, levante a mão agora. Uau! Desde o começo praticamente. Como é que vocês têm que receber os novos agora? Chegar, uau, a igreja é poderosa. É sim, querido. Você não sabe o que aconteceu comigo. É assim, assado. Amém ou não amém? Estão entendendo? Os velhos. Quero ninguém perdendo a fé aqui. Eu que fiz tudo, não perco a fé. Chega alguém, eu fico mais avivado ainda. Amém ou não amém? Digo, o espírito familiar age na intimidade. Uau, eu não sei por que eu tenho que falar isso. Se vai virar um seminário, eu vou falar agora. Olha para o irmão que está do lado e diga, proteja a sua intimidade. Proteja a intimidade do seu casamento. Oh, Deus do céu, é forte. Sinta um download agora. Está em 50%. 75%. 80%. 85%. 95%. 99%. Travou. Chegou todo. Diga, proteja a sua intimidade. Olha o que acontece, querido. Havia um casal de Deus, sim ou não? E eram chamados de Abrão e Sarai. Depois se tornaram Abraão e Sara, sim ou não? E Abrão e Sarai, ou Abraão e Sara, que posteriormente se tornaram, não vigiaram e deixaram o espírito familiar entrar na sua intimidade. O espírito familiar só entra se tiver intimidade. Dizia minha avó, se der confiança. Amém? Abraão e Sara, promessa de Deus sobre eles, propósito de Deus sobre eles, chamado de Deus sobre eles. Só que Sara, escute bem, não foi ela que ouviu a voz de Deus, foi ou não foi? Quem foi que ouviu? Abraão, amém? Sara errou, mas não era dela a responsabilidade de guardar o propósito, assim como foi Eva que pegou o fruto, mas quem tinha ouvido a palavra? Adão, amém? Quem está entendendo? Foi Abraão que ouviu a palavra, vai ser assim, assado, parará, essa é a promessa, esse é o chamado, esse é o propósito, isso é o que eu tenho contigo. Sara, que não tinha ouvido, dá uma ideia para Abraão, sim ou não? Abraão, meu senhor, acho lindo isso, as mulheres deveriam fazer isso hoje em dia também. Meu amo. Amém. Vamos ver um dia acontecer. A Sara falava, Abraão, meu senhor, deita-te com a minha serva egípcia Agar, que eu não posso te dar um filho. Abraão, naquela hora, era para dizer, não, Deus falou, vai acontecer. Ele cede, olha, caba sem vergonha. E cede, e deita com Agar. Bem aí entra o espírito familiar. Agar era uma serva, amém? Estava na posição dela, servindo, abençoada, tudo certinho. Abraão e Sara andando num propósito, tudo certo. Mas na hora que Agar entra na intimidade de Abraão e Sara, entra o espírito familiar junto. E agora ela tem um filho de Abraão chamado Ismael. E quando Ismael nasce, Agar, que era sua serva, escrava, egípcia, agora tem uma posição. Opa, me colocaram, não queria, mas me colocaram para ser esposa de Abraão também. Dos homens mais ricos da agora.
tem um filho dele, um primogênito, então tem uma posição. E a Bíblia diz que agora H começa a desprezar Sara. Hã? Quem está entendendo? Se você já passou por isso, alguém entrou na sua intimidade, quando você deu muita liberdade, começou a desprezar você. Amém ou amém? Começou a se achar no direito de algumas coisas. Deus está falando com alguém aqui? Levante a mão se sim. Uau, estou vendo uns rostos. Espírito familiar. Quanto ao profético. O profético, a Bíblia chama Abraão de profeta. Diante do rei Lameque, amém? Então Abraão era profeta, tinha um profético. E o espírito familiar entrou. Quem entendeu o que eu estou dizendo? Amém. Aí agora H começa a desprezar Sara. Não, ixi, tu não pode nem dar filho para ele. Eu dei um filho para ele. Sim ou não? Sim. E agora olha só, diga, Deus vê, Deus ouve, Deus faz. Eu fico conjecturando, não fala dessa forma, mas eu conjecturo essa parte assim, ó. Deus chamando Abraão, Abraão, vem cá. Ah, Abraão, tu me dá trabalho. Pede para H e seu filho ir embora. Abraão disse, não cortou o coração dele, era o filho de Abraão. Amém, Ismael? Senhor, Abraão, não faz parte do meu propósito isso. Isso é um vírus que entrou no propósito. Manda os dois embora. Eu vou abençoar também. Mas eu não prejudicei isso, não. Tu permitiu entrar na tua intimidade, aconteceu, agora é Deus manda embora. Diga, Deus manda embora. O espírito familiar. Foi Deus que expulsou, mandou embora. E lançou no deserto, H e Ismael. Deus prometeu, porque teu filho vai ser abençoado. Mas isso aqui não era plano meu, não. Quem entendeu? Amém. Olhe de novo para esse irmão lindo que está do seu lado e diga, proteja a sua intimidade. Diga, aprenda com o seu pastor, que aprendeu a duras penas. Muita coisa eu tive que voltar atrás, desfazer o que eu tinha feito, como Abraão e Sara por Deus, porque eu tinha permitido o espírito familiar. Quem entendeu? Amém ou não amém? Então se você não... Não, pastor, eu não. Na minha vida não entra demônio. Amado, pelo amor de Deus, vigia. Se eu não cuidar, demônio entra e faz... Amém? Como é que fala? Aqui no Pará, escangalha tudo. Esbandalha tudo. Como? Estraga tudo. Quem entendeu? Isso é muito forte. Porque a gente está falando de intimidade com Deus, amém? Então você sabe qual é o seu plano, você sabe o plano de Deus para você, você sabe qual é a direção, então você tem que preservar isso, porque senão Satanás vai entrar e vai atrapalhar, vai atrasar. Algumas coisas já eram para ter acontecido, não aconteceu porque, amém, eu não vigiei a intimidade. Agora vigio e com força, amém? Quem é casado aqui? Sua intimidade é ouro, querido. Amém ou não amém? Deus tem planos com seu casamento. Manda embora o cunhado, a cunhada, o sei lá quem, urgentemente. Se você não mandar, Deus... Se você não mandar, Deus vai mandar. Amém? Quando eu comecei a entender isso, eu não ouvi o que foi falado. A sogra. Vocês acreditam que eu orando por isso, no outro dia minha sogra viajou. Falei, será? Não, eu amo minha sogra. Amém? Minha sogra é uma bênção. Certo momento, eu orando, Deus falando comigo sobre isso. Você errou, Rafael. Você errou. Você não confiou em mim. Você, amém? Aceitou propostas e... Você está errado, ninguém está errado, você está errado. Era Deus falando para Abraão. H não errou, não. Ismael também não tem culpa de nada. Mas vamos padecer por causa do teu erro. Quem entendeu? E eu orei, querido, do nada um rapa. Amém? Pessoas que estavam todo dia no celular, já não estão mais. Porque se você não mandar, o propósito de Deus é mais importante, Deus vai mandar. Quem entendeu? Se tem um propósito de Deus, Deus vai fazer. Isso é muito forte, querido. Eu me sinto cuidado. Você se sente como? Agora eu digo assim, pastor, por que acontece isso? Porque tem um camarada chamado Cramulhão, Pé Preto, Carrapeta. Falar pouco porque acabei errando falando muito. Vamos lá, final, né? 1, 2, 3, gravando. Conclusão, programa Nação no Ar agora.
Aleluia, Jesus! Que bênção que está esse programa de hoje. E eu louvo a Deus por sua vida, que está até agora acompanhando conosco o nosso programa Nação no Ar, aqui da cidade de Santarém, no entorno da rodovia Curuaúna, Mojuí dos Campos e arredores, onde chega o sinal da TV Amazônia, afiliada à Rede Super, aqui no canal 7.1, essa emissora que abençoa toda a cidade de Santarém e as nossas vidas. Estamos caminhando para o final do nosso programa e esse momento para mim agora é muito especial. É um momento que Deus me permite ser um canal condutor da sua glória para a sua vida. E agora eu quero orar por você. Tudo que você viu e ouviu nesse programa foi para edificar a sua fé, para agora o seu coração estar aberto a ser ministrado pelo poder do Espírito Santo. Há uma unção sobrenatural aqui dentro dos estúdios da Nação do Espírito Santo e nós queremos agora transpassar para chegar até a sua vida, seu coração, sua casa e onde você estiver. Então, onde você está agora, concentre-se na presença de Deus, abra o seu coração, receba a oração agora e seja impactado pelo poder de Deus. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Eu te dou louvor, Senhor Jesus Cristo. O Senhor me dá agora a chance de chegar em muitas vidas, muitas casas, muitas famílias. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo chegue primeiro. O Teu Espírito Santo agora repouse sobre essas vidas que estão acompanhando o nosso programa. Chegue agora com curas, milagres, ministrações sobrenaturais do Teu poder sobre essa pessoa tão especial e preciosa que o Senhor tanto ama. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer malefício que esteja sobre a sua vida é repreendido agora. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, toda enfermidade agora desaparece, todo demônio sai em nome de Jesus. Depressão, ansiedade e todos os afins dessas enfermidades são repreendidas pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus Cristo te dá saúde para a glória de Deus e te abençoa poderosamente você, seu casamento, seus filhos, sua saúde, suas finanças, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Estamos agora finalizando o nosso programa Nação no Ar e até o próximo sábado com muito mais da glória de Deus para você. Até! Jesus, quero declarar teu nome. Da presença do Senhor, mas o Senhor nessa noite vai te encher. Você vai sair daqui renovado. Você vai sair daqui curado essa noite. Aleluia. O Senhor vai restaurar corações essa noite. Porque o Senhor, Ele veio não só para libertar você, mas Ele veio nessa noite também para colocar um desejo nesse coração que está longe, o coração que está duro. Eu quero conhecer o Deus que faz milagres. Eu quero conhecer o Deus que vou passar a eternidade. Eu quero conhecer o Deus de Israel. Eu quero conhecer o Deus de Estevão. Quebrando os vícios dessa geração, declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poder. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus.
hoje um tempo novo, um tempo de glória, um tempo de poder, um tempo do Espírito, céus abertos sobre o povo de Deus.